A Venezuela, sabe, ela já foi uma das nações mais ricas, mais promissoras de toda a América Latina. Um verdadeiro farol de prosperidade. Então, como é que um lugar assim se transformou no cenário de um colapso tão completo? É exatamente isso que a gente vai desvendar nessa análise, que podemos chamar de autópsia da Venezuela. Para a gente entender essa queda, a fonte que estamos analisando faz algo bem interessante. Ela começa nos levando para um futuro imaginado, sabe? Um ponto de virada dramático. E só a partir daí, ela rebobina a fita para mostrar como tudo realmente aconteceu. Pensa nesse contraste. De um lado, a gente tem a Venezuela dos anos 50, 60, 70, uma potência no Caribe, com uma capital, Caracas, que era uma metrópole vibrante que atraía gente do mundo todo. E do outro lado, o ponto de partida dessa autópsia, um futuro onde a tirania finalmente desmorona, mas deixa só escombros para trás. A grande pergunta é, o que foi que aconteceu no meio do caminho? E aí que está o grande enigma, né? Como é que uma nação que literalmente flutua sobre as maiores reservas de petróleo do mundo, uma riqueza que deveria garantir prosperidade por gerações e gerações, como é que ela pôde desmoronar de uma forma tão espetacular? Bom, a resposta segundo essa análise não está numa sequência de erros de cálculo ou, sei lá, de má sorte. A tese central aqui é que esse colapso foi um projeto deliberado, executado a partir de um roteiro muito bem definido, um verdadeiro manual da tirania. Então, a nossa análise vai seguir a estrutura dessa autópsia. Primeiro vamos dar uma olhada geral nesse manual da tirania, depois vamos entrar nos capítulos dele, a demolição econômica, o colapso social e a opressão institucional. E por fim, vamos falar sobre o legado e o aviso que ficam. Então vamos lá, vamos abrir esse tal manual da tirania. A análise o divide num protocolo de 3 passos. 3 capítulos que, quando colocados juntos, formam um guia de como destruir uma nação por dentro. E o plano, olha, é brutal na sua simplicidade. Passo 1. Demolir a economia para ter o controle absoluto. Passo 2. Usar a miséria que isso causa como uma arma para forçar o povo a depender totalmente do Estado. E o passo final. Institucionalizar a opressão para esmagar qualquer um que ainda ouse resistir. É um ciclo vicioso, totalmente deliberado. E tudo começa, claro, com o primeiro capítulo, a demolição econômica. Afinal de contas, para controlar um povo, primeiro é preciso destruir a sua independência financeira. O grito de guerra que ecoou foi exproprie-se. A primeira arma usada nessa guerra contra a economia foi o confisco em massa de empresas, de propriedades privadas, arrancando basicamente um motor da economia das mãos dos cidadãos. E não foram poucas, não. Foram mais de 1.500 empresas. Desde gigantes multinacionais até pequenas fazendas de famílias, tudo foi tomado pelo Estado. O objetivo, segundo a análise, era bem claro: criar um deserto produtivo, onde o governo controlasse absolutamente tudo. Ok, com a produção em colapso, como é que se financia o Estado? A resposta foi simples: ligar as impressoras de dinheiro. O resultado? Uma hiperinflação de 3 milhões por cento. É um número tão absurdo que é difícil até de entender. Na prática, significa que o dinheiro que uma pessoa guardou a vida inteira para se aposentar virou pó em questão de dias. E o resultado final de tudo isso? A economia da Venezuela encolheu 75%. Para a gente ter uma ideia, essa é uma contração maior do que a que os Estados Unidos sofreram durante a Grande Depressão. Foi um colapso sem precedentes em tempos de paz. Com a economia completamente em ruínas, o palco estava montado para o segundo capítulo do manual, a criação deliberada de um colapso social. O custo humano disso foi astronômico. A análise aponta que 94% da população foi empurrada para a pobreza. E veja bem, não era uma crise passageira, era uma pobreza estrutural, planejada, onde depender do Estado se tornou a única forma de sobreviver. A falta de comida ficou tão severa que o alimento virou uma arma de controle social. Isso acabou dando origem a um termo de humor macabro entre os venezuelanos, a dieta de Maduro, que era como eles se referiam à perda de peso generalizada causada pela fome. Diante da fome, da miséria, da falta de esperança, a única saída para muita gente foi ir embora. Mais de 6 milhões de venezuelanos fugiram, criando a maior crise de refugiados da história moderna do Ocidente. A fonte chama isso de um referendo com os pés, o povo votando contra o regime ao simplesmente abandonar o próprio país. Mas como é que se mantém o poder com o país em ruínas e o povo fugindo em massa? Bom, aí o regime recorreu ao seu capítulo final, a opressão institucional, baseada na força bruta e no puro medo.
Qualquer fachada de democracia que ainda existia foi demolida, a justiça foi amarrada, amordaçada, a imprensa livre foi extinta, centenas de opositores foram presos e a violência se tornou oficialmente uma ferramenta do Estado para silenciar qualquer tipo de dissidência. Essa degeneração toda, segundo a análise, culminou em algo ainda mais sombrio. Citando acusações vindas dos Estados Unidos, a fonte descreve como o alto escalão do governo se fundiu com o crime organizado, transformando o próprio Estado no que ficou conhecido como o Cartel de los Soles, basicamente uma gigantesca operação de narcotráfico. E então, qual é a grande conclusão que a gente pode tirar dessa autópsia do colapso da Venezuela? No final das contas, o legado é uma inversão completa do discurso original. A promessa era redimir os pobres, mas a realidade foi multiplicar a pobreza a níveis quase bíblicos. A promessa era restaurar a soberania, mas a realidade foi roubar a dignidade e a esperança do povo. A utopia prometida se revelou, nas palavras da fonte, um inferno de controle e escassez. Se existe um manual para a tirania, a análise argumenta que também precisa existir um para a defesa da liberdade. E esse protocolo de defesa se baseia em 3 pilares. Primeiro, vigilância constante contra o avanço do poder do Estado. Segundo, uma defesa intransigente da propriedade privada. E terceiro, acima de tudo, a coragem de chamar as coisas pelo nome que elas têm. E é assim que a análise termina. Não com uma resposta pronta, mas com um desafio que ecoa para todas as sociedades livres. A liberdade é um jardim que cresce sozinho, por conta própria, ou ela é uma fortaleza que precisa ser vigiada dia e noite?